Toda vez que ele vinha, pedia-me um copo de água. Se um freguês fizesse tal pedido, normalmente eu diria: "Ah, lá está o bebedouro." Mas, por ser ele uma pessoa idosa, naturalmente, eu não poderia dizer-lhe isto. Ele sempre era muito educado, muito modesto e um grande erudito. Assim, sempre que pedia, eu trazia-lhe pessoalmente um copo de água. Certa vez, Prabhupada estava conversando com a senhora Ferber sobre a culinária indiana, e ela mencionou que gostava muito de samosas. Quem não gosta, né, Bima? Aquela samosa, então, com banana e canela. Poxa vida, tá, já parei de falar. Já parei de desejar também. Não aquela que já foi oferecida a Deus, é claro, né? Tá, já parei de falar. Na próxima vez que ele a visitou, trouxe-lhe uma bandeja de samosas que ela adorou. Harvey Cohen frequentemente vinha ao quarto 521 visitar o Swami, que tanto o impressionara no Ananda Ashram. Harvey comenta: o quarto que ele ocupava era um escritório minúsculo nos fundos da Sociedade de Yoga, na zona suburbana de Manhattan. Comecei a ir lá regularmente e sentávamos frente a frente no piso daquele pequeno escritório com sua máquina de escrever e um gravador novo em cima de 2 malas. Havia também uma caixa de livros que ele trouxera da Índia e uma reprodução colorida de figuras a dançar que ele vivia contemplando. Quando eu disse ao Swami Bhaktivedanta que era artista, ele me pediu o obséquio de pintar a imagem dos dançarinos, os quais explicou serem o Senhor Krishna Chaitanya e seus discípulos. A pintura chamava-se Sankirtana. Sempre que eu vinha visitá-lo, o Swami alegrava-se em me ver. Eu contava-lhe coisas sobre mim e juntos cantávamos Hare Krishna em seu quarto. Por muitas noites naquele inverno. Era a vírgula, tá. É que já gastou o Bímola. Tá, eu contava-lhe coisas sobre mim e juntos cantávamos Hare Krishna em seu quarto por muitas noites naquele inverno. Para ir vê-lo, eu pegava o trem suburbano em frente ao meu apartamento. 11 de janeiro de 1966. O primeiro-ministro Lal Bahadur Shastri morreu de ataque cardíaco enquanto visitava a Rússia. O primeiro-ministro era amigo pessoal de Srila Prabhupada na Índia e um admirador de sua tradução do Śrīmad Bhagavatam. Ele programara visitar os Estados Unidos e Prabhupada esperava obter uma sanção pessoal dele para a liberação de fundos da Índia. Sua morte prematura frustrou os planos de Srila Prabhupada para a compra do edifício na rua 72, 143 Oeste. Os corretores mostraram-lhe o edifício e ele já esquematizara mentalmente o interior para a adoração à forma de Deus no altar e distribuição de alimentos oferecidos a Deus, Krishna Prasadam. O dinheiro devia vir da Índia e o primeiro-ministro Shastri daria sua sanção pessoal para a remessa de verba, mas de repente tudo mudou. (14 de janeiro) Prabhupada decidiu escrever ao dono do edifício, o Sr. A.M. Hartman. Explicou-lhe como seus planos haviam sido frustrados e apresentou um novo plano. O primeiro-ministro, o Sr. Lal Bahadur Shastri, morreu repentinamente e eu estou bastante desapontado. Como atualmente é muito difícil conseguir dinheiro da Índia, peço-lhe que permita-me usar o local para a Instituição Internacional para a Consciência de Deus, Krishna, pelo menos por algum tempo. A casa está vazia há tantos dias, sem qualquer uso, e fiquei sabendo que o senhor paga os impostos, seguros e outros encargos pela casa, embora não receba renda alguma por ela. Contudo, caso o senhor libere este local para esta instituição pública, ao menos livrar-se-á dos impostos e outros encargos que agora paga inutilmente. Se eu puder iniciar a instituição imediatamente, de certo serei capaz de conquistar a simpatia local e, nesse caso,
não será necessário conseguir dinheiro da Índia. Peço-lhe também que Vossa Senhoria se torne um dos diretores desta instituição pública, já que nos cederá o local para iniciar a instituição. A. M. Hartmann não estava interessado. No mesmo dia que escreveu ao Sr. Hartmann, Prabhupada recebeu uma carta de Sir Padam-Pat Singania, o diretor da poderosa organização JK da Índia. Prabhupada escrevera para Sir Padam-Patiji pedindo-lhe auxílio financeiro e sua resposta deixou-o esperançoso. A família Singania não apenas era fabulosamente rica, mas seus membros eram devotos do Senhor Krishna. Meu querido Swamiji, acabo de ler a sua carta. Alegrou-me muito tomar conhecimento de sua ideia de erigir um templo de Sri Radha e Krishna em Nova York. Acho que é uma boa proposta, mas as dificuldades são as seguintes. Teríamos de mandar moedas estrangeiras para a construção do templo, o que requer sanção governamental. Sem sanção governamental não se pode enviar dinheiro para fora do país. Se o governo da Índia concordar, então poder-se-á pensar em erigir um templo em Nova York. 2. Duvido que com essa pequena quantia em dinheiro de 7 lakhs de rúpias, $110.000, poder-se-á construir um templo em Nova York. Refiro-me a empreender uma bela construção com arquitetura típica indiana. Para concluir um templo em estilo arquitetônico indiano, precisaríamos enviar um homem da Índia. Estas são as duas principais dificuldades. O outro sim, sua ideia é muito boa. Srila Prabhupada e o Sr. Singania tiveram uma discordância básica. Um magnífico templo indiano em Nova York custaria muitos milhões de dólares para ser construído. Prabhupada sabia, naturalmente, que se Padam-Pat Singania quisesse, poderia fornecer milhões de dólares. Mas, no caso, como conseguiriam obter tanto dinheiro da Índia? Portanto, Prabhupada sugeriu novamente que eles gastassem somente 7 lakhs. Após adquirir a casa, escreveu ele, podemos construir outro andar com uma cúpula de templo, chakra e etc. Prabhupada tinha sua própria linha de raciocínio. O senhor Dwarakadisha manifestou sua opulência em Dwaraka com 16.000 rainhas, e sabe-se que ele construiu um palácio para cada rainha, e os palácios foram feitos com joias e pedras preciosas de modo que não houvesse necessidade de luz artificial nos palácios. Do mesmo modo, sua concepção de construir um templo para o Senhor Krishna é em opulência. Nós, porém, somos residentes de Vrindavana, e Vrindavana não tem palácios como esses de Dwaraka. Vrindavana é plena de florestas e vacas das margens do Jamuna, e o Senhor Krishna em sua infância fazia o papel de vaqueirinho, sem nenhuma opulência real como o seu povo, os habitantes de Dwaraka, que são acostumados à opulência. Assim, quando os Dwarka Valas encontram-se com os Vrindavan Valas, deve haver um meio termo. Com a riqueza semelhante à de Dwaraka de Sir Padam-Pat e a devoção como a de Vrindavana de Srila Prabhupada, poder-se-ia adorar condignamente ao Senhor Krishna, o Senhor de ambas, tanto Vrindavana quanto Dwaraka. 21 de janeiro, veio a resposta de Bom Maharaja. 2 semanas antes, Prabhupada escrevera a seu irmão espiritual, o diretor do Instituto de Filosofia Oriental em Vrindavana, dizendo-lhe que havia encontrado um local para um templo em Nova York e queria instalar aí as deidades de Radha e Krishna. Em sua resposta, Bom Maharaja citava preços aproximados das deidades de Radha e Krishna de bronze com 35,5 centímetros de altura. Porém, advertia também que começar a adoração à deidade seria uma responsabilidade pesada. E Srila Prabhupada respondeu: acho que após inaugurar o templo, algumas pessoas, mesmo americanas, serão aproveitáveis, como vi na missão Ramakrishna, bem como em muitas sociedades de yoga. De modo que estou tentando abrir um templo aqui, porque Srila Prabhupada, Bhaktisiddhanta Saraswati,
Assim o desejava, o mestre espiritual dos dois, né? Prabhupada também solicitara a ajuda de Bom Maharaja para obter do governo a sanção para liberar o dinheiro que ele sentia que Padam Pat Singania doaria. Mencionou que mantivera uma intensa correspondência pessoal com o vice-presidente da Índia, o Dr. Radhakrishnan, que também era conhecido de Bom Maharaja. Diga-lhe que não é um templo comum de adoração, mas uma instituição internacional para a consciência de Deus, Krishna, baseada no Śrīmad Bhagavatam. 22 de janeiro. Enquanto o Srila Prabhupada orava para receber Radha e Krishna em Nova York, uma tempestade de neve abateu-se sobre a cidade. Naquela manhã, Srila Prabhupada, que talvez nunca antes vira neve, despertou e pensou que alguém pintara de branco a parte lateral do edifício ao lado do seu. Mas ao sair descobriu que era neve. A temperatura era de 12 graus abaixo de zero. A cidade entrou em estado de calamidade pública, mas Prabhupada continuava suas andanças diárias. Agora tinha que atravessar a neve espessa usando apenas uma roupa sacerdotal leve por baixo do capote e seu chapéu de suame na cabeça. As pistas principais estavam limpas, mas muitas calçadas estavam cobertas de neve. Ao longo dos canteiros que dividem a Broadway, as rajadas de vento amontoaram dunas de neve à altura dos ombros e enterraram os bancos. As bancas de jornais da Broadway, abarrotadas de pôsteres e manchetes, agora mostravam-se rebocadas por espessas camadas adicionais de neve e gelo. Mas apesar do tempo, os nova-iorquinos passeavam com seus cães e os animais de estimação usavam agora capas de chuva e mantas de lã. Tal ostentação dos americanos donos de cães provocava em Prabhupada um sentimento de diversão inusitada. Quando se aproximava da avenida West End, viu os porteiros apitando para os táxis, como de costume, mas também espalhando sal para derreter o gelo e evacuar a calçada em frente aos edifícios. No Parque Riverside, os bancos, caminhos e árvores vidravam-se com o gelo e emitiam um reflexo trêmulo do céu. Nos jornais oficiais do Serviço de Recrutamento anunciavam o primeiro aumento substancial no contingente desde a Guerra da Coreia. Encerrava-se a trégua de um mês com a Força Aérea Norte-Americana bombardeando o Vietnã do Norte. Encerrava-se após 3 semanas a greve dos motoristas de Nova York e seu líder sindical morria na prisão de ataque cardíaco. 30 de janeiro. A costa oriental foi acometida de severas nevascas. 17 centímetros de neve caíram sobre a cidade, atingida por ventos de 80 km por hora. Que inferno, hein? A prefeitura de Nova York oferecia quartos aquecidos e refeições para pessoas que moravam em casas sem calefação. O aeroporto JF Kennedy foi fechado, bem como as linhas férreas e rodovias de acesso à cidade. Pela segunda vez em 8 dias, declarou-se estado de calamidade pública devido à neve. Como um homem solitário, Srila Prabhupada nada podia fazer a respeito da calamidade criada pela neve ou da guerra internacional. Para ele, tudo isso eram meros sintomas da era de Kali. Sempre haveria misérias no mundo material. Mas, se ele pudesse trazer Radha e Krishna para um prédio em Nova York, nada era impossível para o Senhor Supremo Krishna. Mesmo em meio a Kali Yuga, uma era dourada poderia surgir e o povo poderia experimentar alívio. Se os americanos pudessem adotar a consciência de Deus, Krishna, o mundo inteiro segui-los-ia. Observando através da visão das Escrituras, Srila Prabhupada ia avante pela nevasca,
e mantinha-se em sua estreita trilha em busca de apoio para sua missão de implantar a consciência de Deus, Krishna. 4 de fevereiro. Ele escreveu novamente a Tirtha Maharaja que concordara em tentar obter a sanção governamental, caso primeiramente recebesse uma confirmação por escrito de um doador responsável, garantindo os fundos para o templo. Prabhupada informou-lhe que o doador seria Sir Padampati Singania e anexou na correspondência a carta favorável que o Senhor Singania lhe enviara no dia 14. E Prabhupada lembrava a seu irmão espiritual. Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta deseja templos, assim em cidades estrangeiras, tais como Nova York, Londres, Tóquio e etc. E ele me falou disso pessoalmente ao nos encontrarmos pela primeira vez em Ultadanga em 1922. Agora, aqui está minha oportunidade de levar a cabo sua ordem transcendental. Peço sua graça e misericórdia para que esta tentativa resulte em sucesso. 5 de fevereiro. Os planos de Srila Prabhupada baseados na promessa de auxílio de Padampati Singania foram por água abaixo. O Dwarakadisha Vala escreveu expressando sua insatisfação com o edifício da Rua 72. Sinto não poder concordar com sua sugestão de comprar uma casa pequena e erigir algo em cima dela. Infelizmente, semelhante proposta não condiz comigo. O templo deve ser pequeno, mas deve ser construído apropriadamente. Concordo quando o Senhor diz que não pode gastar muito dinheiro no momento, mas dentro da quantia que o governo possa sancionar, o Senhor deve construir algo de acordo com a arquitetura dos templos indianos. Somente assim seremos capazes de impressionar de alguma maneira o povo americano. Isto é tudo o que lhe posso dizer a este respeito nesta. Estou muito grato por ter se dado ao trabalho de me escrever. Os devotos precisam de ajuda, e não de críticas. Prabhupada não aceitou essa carta como final. Ele mantinha esperanças que Sir Padampati Singania ainda daria dinheiro para o templo, caso de fato fosse possível providenciar a transferência de dinheiro. Continuou escrevendo a seus irmãos espirituais e a outros devotos, pedindo-lhes para tentar conseguir a sanção governamental. Mantinha suas mesmas aspirações, muito embora seu único doador em perspectiva houvesse rejeitado seu projeto de adaptar uma chakra e uma cúpula no topo de um convencional sobrado de 2 andares. 15 de fevereiro. Ele se mudou do quarto 501 para um quarto próprio 2 andares abaixo. Mudei-me para o quarto 307, no mesmo edifício supramencionado, onde há melhor iluminação e arejamento. Dá para um cruzamento de 2 ruas, a Avenida Columbus com a Rua 72. Segundo o Dr. Mishra, Prabhupada mudou-se a fim de ter o seu lugar próprio, independente da sociedade Mishra de Yoga. Desculpem. 16 de fevereiro. Prabhupada escreveu aos proprietários da Universal Book House de Bombay, dando algumas ideias para a venda de seus Shrimad Bhagavatams na área de Bombay. Explicou que estava tentando estabelecer um templo de Radha e Krishna e que um grande industrial da Índia prometera pagar os custos. Uma vez que tudo levava a crer que ele permaneceria nos Estados Unidos por muitos dias mais, queria que a Book House se encarregasse de vender em maior escala os seus livros na Índia. Eles eram os agentes dele na venda de seus livros em Maharashtra, porém agora ele recomendava que eles assumissem a responsabilidade em todas as províncias e apresentassem seus livros em universidades e escolas por toda a Índia. Ele também pedia que acreditassem em sua conta bancária a importância dos livros vendidos até aquela data. 26 de fevereiro. O Sr. A.P.
Darwakdar da Universal Book House respondeu: não posso dar-lhe notícias muito auspiciosas sobre o progresso da venda do Śrīmad Bhagavatam, pois trata-se de matéria religiosa e somente uma pequena porção da sociedade se interessa por tais livros. Tentamos introduzi-los por meio de alguns livreiros em Nagpur, Ahmedabad, Pune e etc. Mas lamento informá-lo que após algum tempo esses livreiros devolveram os livros por falta de procura. Sendo assim, nós não somente estamos desanimados em aceitar sua proposta de assumirmos as vendas em toda a Índia, mas também estávamos até pensando em pedir-lhe que nomeie outras pessoas em nosso lugar para representar o seu programa de vendas em Maharashtra. Até agora, eles só haviam vendido 6 coleções de seus livros, pelas quais iriam transferir 172 rúpias para sua conta. Isso chegava a desanimar o autor. Mais uma vez, a Índia não estava interessada. Mesmo na terra da religião, assuntos religiosos só interessavam a uma pequena porção da sociedade. 4 de março, outro revés. Em 8 de fevereiro, Srila Prabhupada escrevera à nova primeira-ministra da Índia, Indira Gandhi, pedindo-lhe que sancionasse a transferência de dinheiro da Índia. Chegou uma resposta de Nova Delhi datada de 25 de fevereiro do secretário oficial da primeira-ministra, o Sr. L.K.H. Querido Swamiji, a primeira-ministra acaba de ler a sua carta de 8 de fevereiro de 1966. Ela aprecia o espírito que o impele a divulgar a mensagem transcendental do Śrīmad Bhagavad Gita e do Śrīmad Bhagavatam em outros países. Devido à crítica situação de câmbio exterior que o país tem enfrentado, é por demais lamentável que não será possível ajudá-lo daqui em seu plano de estabelecer um templo de Radha e Krishna. Mas Prabhupada tinha outras esperanças. Após escrever à primeira-ministra, ele novamente escrevera a Tirtha Maharaja pedindo-lhe que apelasse ao Dr. Radha Krishna para persuadir o governo a sancionar a transferência de fundos. Ele esperou por um mês, mas não obteve resposta. Parece que seus irmãos espirituais não sentiam muita obrigação para com a pregação nos Estados Unidos. Ele lhes escrevera dizendo que precisava do incentivo deles para continuar nos Estados Unidos, pois era muito dispendioso. Explicara que estava gastando o equivalente a 1.000 rúpias por mês. Sendo assim, dia após dia, conto com a chegada de suas respostas favoráveis, mas não houve respostas de seus irmãos espirituais. 18 de março, ele escreveu novamente para Sir Padampat Singania, pedindo-lhe que enviasse uma pessoa da Índia para supervisionar o trabalho do templo em Nova York, como o Sr. Singania havia sugerido anteriormente. Não há registro de qualquer resposta a esse pedido. Prabhupada escreveu outra vez a Sumati Morarji, pedindo-lhe o obséquio de enviar-lhe um tambor para acompanhar o seu canto de Hare Krishna, e pediu-lhe também que no futuro, quando ele enviasse muitos homens da Índia, fizesse o obséquio de dar-lhe passagens grátis nas linhas marítimas e síndias. Sem resposta. À medida que sua situação financeira tornava-se mais crítica e suas esperanças mais frustradas, o auxílio esperado da Índia recolhia-se no silêncio. Sua correspondência sem resposta era por si só uma espécie de mensagem alta e clara. Não podemos ajudá-lo. Embora ninguém o incentivasse, Srila Prabhupada confiava na ordem de seu mestre espiritual e na vontade de Deus, Krishna. A palavra da primeira-ministra referente à sanção governamental tinha sido um não definitivo. Mas ele recebera outra prorrogação de seu visto. Agora sua última esperança era Sir Padampati Singania.
Prabhupada sabia que ele era um homem tão influente na Índia que, se quisesse, poderia enviar o dinheiro. Ele era a esperança final de Prabhupada. 2 de abril, o Sr. Singania não respondeu pessoalmente. Ele mandou seu secretário, o Sr. Eshwara Iyer, escrever a Prabhupada, eliminando totalmente suas últimas esperanças de adquirir um edifício em Nova York. Lamento escrever que no momento Sir Padampati Ji não está interessado no projeto de construir um templo de Radha e Krishna em Nova York. Quanto à pergunta contida no último parágrafo de sua carta, Sir Padampati Ji acaba de receber seus livros de Srimad Bhagavatam de seu escritório em Delhi. Sinceramente, seu. Observando ao longe aquela diminuta figura caminhando pelas ruas e avenidas de Manhattan, dentre muitas outras figuras diminutas, um estrangeiro cujo visto já quase vencia, vemos tão somente a aparência externa de Srila Prabhupada. Esses dias de luta foram bastante reais e muito difíceis, mas sua consciência transcendental sempre predominava. Ele não vivia com a consciência de Manhattan, mas estava absorto na dependência de Deus, Krishna, assim como no Jaladuta, sua leitura da coleção Chaitanya Charitamrita fornecera-lhe o néctar da vida. Ele já era exitoso. Que camelo o quê? Não pode nem tomar um pouquinho de água a mais, que é camelo. Ah, tá louco, bicho. Mas eu tô camelando aqui. Tô camelando com você. Peraí, deixa eu tomar mais água aqui. Agora vai. Ele já era exitoso. De certo, ele desejava dar a Radha e Krishna um templo em Nova York, mas seu êxito era que ele sempre se lembrava de Deus, Krishna, mesmo na cidade de Nova York, no inverno de 1965 e 66, quer o mundo o reconhecesse, quer não. Nenhum dia se passava sem que ele trabalhasse no livro de Deus, Krishna, o Srimad Bhagavatam. E nenhum dia se passava sem que ele oferecesse alimentos a Deus, Krishna, e falasse sobre a filosofia de Krishna do Bhagavad Gita. O Senhor Krishna diz no Bhagavad Gita: aquele que me vê em toda parte e vê tudo em mim, nunca me perde, nem jamais está perdido para mim. E Krishna garante a seus devotos puros que meu devoto jamais será derrotado. Nunca houve qualquer dúvida a este respeito para Prabhupada. A única pergunta era: será que os americanos notariam o devoto puro entre eles? Até essa altura parecia que ninguém iria levá-lo a sério. Livre para pregar. Eis-me aqui sentado em Nova York, a maior cidade do mundo. Uma cidade tão magnífica, mas meu coração sempre anseia por aquela Vrindavana. Ficarei muito feliz ao voltar para minha Vrindavana, aquele lugar sagrado. Mas então, por que você está aqui? Bem, porque é meu dever. Trago uma mensagem para vocês. Assim me ordenou o meu superior, meu mestre espiritual. Você deve ir aos países ocidentais e lá distribuir todo o conhecimento que aprendeu. Deste modo, apesar de todas as minhas dificuldades, de todas as minhas inconveniências, estou aqui porque este é o meu dever. De uma palestra de Srila Prabhupada. O quarto 307 não havia sido feito para ser usado como residência ou templo ou sala de palestras. Era somente um escritório pequeno e estreito, sem móveis ou telefone. Sua porta tinha uma grande vidraça de vidro opaco, típico de escritórios antigos. Acima da porta havia uma bandeira envidraçada.
Prabhupada colocava seus cobertores no solo em frente a seu baú metálico, que agora se tornara uma mesa improvisada onde ele escrevia. Ele dormia no chão. Não havia onde cozinhar ou mesmo onde se banhar, de modo que diariamente ele tinha que andar até o apartamento do Dr. Mishra. Enquanto morara no quarto 501 do templo de yoga do espaço de yoga do Dr. Mishra, o Dr. Mishra financiara suas necessidades. Mas agora Prabhupada estava vivendo por sua própria conta e tudo o que podia arrecadar pela venda de seus livros teria que usar para sua manutenção diária e para o aluguel mensal de $72. Ele reparou que por um pouquinho de pimenta em pó no supermercado West End cobrava-se 25 centavos de vez mais do que ele pagaria na Índia. Além de não ter renda garantida, suas despesas haviam aumentado e seus confortos físicos haviam diminuído. Mas ao menos tinha o seu próprio lugar. Agora ele estava livre para pregar como quisesse. Ele viera aos Estados Unidos para falar sobre Deus, Krishna, e mesmo desde o início encontrar a oportunidade para assim fazê-lo, ou num encontro informal na sala de estar dos Argavals, ou perante uma reunião formal no Lions Club de Butler, ou na aula de sânscrito do Dr. Norman Brown, ou na sociedade de yoga do Dr. Mishra, ou na sociedade Tagore. Mas ele não dava muita importância a palestras onde as pessoas que se reuniam o ouviam somente uma vez. Esta era a principal razão pela qual ele queria o seu próprio prédio em Nova York, para que as pessoas pudessem vir regularmente, cantar Hare Krishna, tomar o alimento oferecido a Deus, Krishna Prasadam, e em sua companhia. Tomar Krishna Prasadam em sua companhia é a melhor coisa, né? Tomar Krishna Prasadam com os devotos, ficar batendo papo, mas não tem coisa melhor. E ouvi-lo falar sobre o Bhagavad Gita e o Śrīmad Bhagavatam. A mudança da academia de yoga para o pequeno escritório abaixo deu a Prabhupada o que ele estava procurando, seu próprio canto. Mas nem eufemisticamente poder-se-ia chamar esse lugar de templo. O nome... Está vendo o exemplo aí de Prabhupada para todo mundo que não tem programa na cidade? Começa qualquer quartinho, de qualquer jeito, em qualquer lugar. O importante é começar, né? Né, Bimala? Né, Nayana? Então, é onde eu estava, tá. Mas nem eufemisticamente poder-se-ia chamar esse lugar de templo. O nome de Prabhupada estava na porta. Basta ser sincero e desejar profundo que a coisa acontece. Qualquer pessoa que o procurasse lá poderia encontrá-lo, mas quem o visitaria ali? Um templo deve atrair as pessoas a Deus, Krishna, por sua opulência e beleza. Mas o quarto 307 era exatamente o contrário, era de uma pobreza declarada. Mesmo uma pessoa interessada em temas transcendentais acharia desconfortável sentar-se no chão liso de um quarto com o formato de um vagão de trem. Afinal, né, a ideia é buscar o transcendental e não o material. Então o que importa é o transcendental, e o transcendental não depende de nada material. Um dos alunos do Dr. Mishra doara a Prabhupada um gravador de rolo, com o qual Prabhupada gravava alguns de suas canções a Deus. Ele gravava e cantava solitariamente, cantando com seu próprio acompanhamento de símbolo de mão. Ele também gravou um longo ensaio filosófico, Introdução ao Gita Upanishad. Mesmo que ninguém compareça, dissera-lhe Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, você deve continuar cantando para as quatro paredes. Mas, já que agora ele tinha liberdade para falar a sua mensagem na nova circunstância que Deus providenciara, decidiu dar palestras 3 noites por semana, segundas, quartas e sextas, para quem quer que viesse. Suas primeiras plateias consistiam basicamente em pessoas que tinham ouvido falar dele ou se encontrado com ele na academia de yoga do Dr. Mishra. E, apesar da pobreza de seu quarto, os encontros tornaram-se uma fonte de vida nova para ele.
18 de março. Ele expressou seu otimismo numa carta a Sumati Morarji. Fiquei muito animado quando a senhora escreveu me dizendo: acho que o senhor deve permanecer aí até que se recupere inteiramente de sua doença e deve retornar somente após cumprir a sua missão. Considero essas linhas escritas pela senhora como as palavras do Senhor Balakrishna expressas através de sua bondade. A senhora ficará contente em saber que melhorei de saúde, voltando ao meu normal, e meu trabalho missionário vai progredindo muito bem. Espero que meu projeto de iniciar um templo de Shri Radha e Krishna também seja realizado pela graça do Senhor Krishna. Desde que vim de Butler, Pensilvânia, para Nova York, aluguei esse quarto a $70 por mês e estou dando palestras sobre o Bhagavad Gita e o Śrīmad Bhagavatam, acompanhadas de canto e dança público de Hare Krishna, e as senhoras e cavalheiros americanos vêm me ouvir. A senhora ficará surpresa de saber que eles não compreendem a linguagem do canto e dança público de Hare Krishna, muito embora ouçam com atenção. O movimento Hare Krishna que iniciei aqui é completamente novo para eles, pois os americanos, de um modo geral, têm conhecimento das ginásticas de yoga indianas, conforme as praticam alguns yogis indianos aqui. Eles nunca ouviram falar antes do culto do amor a Deus, Bhakti, da ciência de Krishna. Mas, de qualquer modo, me ouvem. Para mim, isto é um grande sucesso. Fora das janelas fechadas do quarto 307, a noite de inverno já vai alta. As palavras de Prabhupada são interrompidas pelos sons abafados de buzinas e sirenes ocasionais da rua e às vezes pela ressonância alarmante de uma solitária buzina de nevoeiro do Hudson. Embora simples, o quarto é cálido. Prabhupada fala sobre o segundo capítulo do Bhagavad Gita. Agora Arjuna está perplexo. Ele está confuso sobre se deve ou não lutar. Após ver à sua frente os seus parentes com quem deveria lutar, ficou confuso e argumentou um pouco com Deus, Krishna. Bem, temos aqui um detalhe. Krishna é a suprema personalidade de Deus, 3 pontinhos. A voz de Prabhupada é intensa, persuasiva. Às vezes, seu discurso torna-se solene e se interrompe com urgência. Sua culta dicção britânica carrega um forte sotaque bengali. De repente, ele faz uma pausa na palestra e dirige-se a alguém no quarto. Prabhupada: o que é isto? E o rapaz: o quê? Prabhupada: que livro é esse? E o rapaz: bem, esta é uma tradução do Bhagavad Gita. Obviamente, Prabhupada fica aborrecido, pois, enquanto fala, alguém consulta um livro. Este não é bem o respeito oferecido aos oradores eruditos, como se descreve no Śrīmad Bhagavatam. E Prabhupada fala: bem, não faça isso, me escute. E o rapaz: eu estou ouvindo. E Prabhupada: sim, não desvie sua atenção, ouça-me apenas. Ele está representando o papel do professor corrigindo seu aluno. Naturalmente, não há razão alguma que force seus convidados casuais a sentirem-se obrigados a obedecê-lo. Ele simplesmente pede a atenção deles e, não obstante, a exige. Ouçam-me, enquanto tenta convencê-los da consciência de Deus, Krishna. Vocês ouviram que se deve aceitar o mestre espiritual após exame cuidadoso, assim como alguém escolhe um noivo ou a noiva após exame cuidadoso. Na Índia, eles são muito cuidadosos. O casamento entre moças e rapazes ocorre sob a orientação dos pais. Por isso, os pais arrumam-no com muito cuidado. Da mesma maneira, é preciso aceitar o mestre espiritual. É necessário. Segundo os preceitos védicos, todos devem ter um mestre espiritual. Talvez vocês já tenham visto um cordão sagrado. Eu tenho um cordão sagrado. E o senhor corre. O senhor já viu
Ah, não, é uma pergunta, ele pergunta, Bimala. Eu pensei que era o Sr. Corren que ia falar. Tá, vou prestar atenção. Tá, não é para pensar, é só para ler. Tá bom, sim senhora. Talvez vocês já tenham visto um cordão sagrado. Eu tenho um cordão sagrado, Sr. Corren. O senhor já viu o cordão sagrado? E Prabhupada faz uma pausa. A audiência ainda não notou o fino e branco cordão que ele usa por baixo da camisa, passando pela parte superior de seu corpo. Por milhares de anos, sacerdotes brahmanas na Índia têm usado esses cordões que se colocam a tiracolo, dando a volta ao ombro esquerdo e descendo até o lado direito da cintura. Um sacerdote brahmana segura o seu cordão na mão direita enquanto canta o sagrado mantra Gayatri 3 vezes por dia. Mas tudo isso é na verdade muito estranho para os americanos. O próprio Prabhupada é exótico para eles. Com o seu chadar cinzento em volta dos ombros, ele está sentado numa pequena almofada, com as pernas cruzadas e ereto, e eles estão sentados em frente a ele do outro lado de seu baú, que agora lhe serve como escrivaninha e estante. Eles estão bem apertados devido à estreiteza do quarto. Ele é frágil e pequeno e estranho para eles, contudo, de algum modo, é completamente confiante, como se não importasse o fato de ser estranho em Nova York. Os visitantes sentem sua forte presença. 2 riscas brancas de barro assentam-se elegantemente verticais em sua testa. Suas vestes alaranjadas envolvem o seu corpo, criando vincos irregulares. Ele interrompe somente por alguns segundos para perguntar se eles conhecem o cordão sagrado. Esse cordão sagrado é indicativo de quem tem um mestre espiritual. Naturalmente, aqui não existe semelhante distinção, mas segundo o sistema hindu, uma moça casada também tem um sinal para que as pessoas possam saber que ela é casada. Ela usa uma marca vermelha de modo que os demais, na testa, uma marca sagrada, desculpem. Ela usa uma marca vermelha na testa de modo que os demais saibam que ela é casada. E segundo a divisão do cabelo, como se chama essa linha? E o homem fala repartição. Prabhupada, E o homem repartição. Prabhupada fala, como se soletra? Repartição. No caso aqui está sendo falado em inglês, E Prabhupada, repartição. Essa repartição também tem o seu significado. Eles sabem o inglês e ele conhece o Bhagavad Gita. Ele, porém, entende bastante o inglês, ao passo que eles não conhecem praticamente nada do Gita, o qual ele tem que mastigar para eles. Mas de vez em quando ele pede-lhes ajuda no vocabulário inglês. Quando a repartição está no meio, então a moça tem o seu esposo e provém de família respeitável. Se a repartição está aqui, de lado, então ela é uma prostituta. Com um leve gesto ele aponta com sua mão o lado da cabeça, mas sem realmente tocar nela. Porém, de alguma forma, o meio gesto indica claramente a repartição no lado da cabeça. Além disso, quando a moça está bem vestida, subentende-se que seu esposo está em casa. E quando ela não está bem vestida, subentende-se que seu esposo está ausente. Vocês entendem? E a roupa de uma viúva? Há muitos sintomas. Assim, de forma parecida, o cordão sagrado indica alguém que aceitou um mestre espiritual. Exatamente como a marca vermelha simboliza que a moça é casada. Mesmo que sua audiência fique momentaneamente encantada com o que parece ser uma descrição dos costumes sociais da Índia, um ouvinte cuidadoso poderá compreender o contexto maior das palavras de Prabhupada. Todos devem aceitar um mestre espiritual. E é um tema, pesado para uma audiência casual. Qual é a necessidade de aceitar um mestre espiritual? Isto não seria só para a Índia, mas ele diz, todos devem ter um mestre espiritual. De qualquer modo, o que é um mestre espiritual?
Talvez ele queira dizer que aceitar um mestre espiritual é apenas outro aspecto cultural do hinduísmo, como o cordão, ou a repartição no cabelo da mulher, ou o traje da viúva. A audiência pode facilmente considerar o seu discurso como uma espécie de exposição cultural, assim como alguém se senta confortavelmente para assistir a um filme sobre os hábitos de um povo estrangeiro, embora não tenha intenção alguma de adotar para si mesmo esses hábitos. O Swamiji está usando um daqueles cordões em seu corpo, mas isso é para os hindus e não significa que americanos devam usá-los. Porém, essas crenças hindus são interessantes. Na realidade, Prabhupada não tem outro motivo senão o de apresentar a verdade absoluta, Krishna, conforme a descreve a sucessão discipular. Mas se alguém naquele quarto parecido com um vagão de trem se perguntasse a si mesmo: será que devo me render a um mestre espiritual? Estaria confrontando-se com a presença viva de um mestre genuíno. Cada um tem a liberdade de encarar as suas palavras como bem entender. O mestre espiritual nos orienta em cada passo de nossa vida. Agora, para dar tal orientação, o mestre espiritual também deve ser um homem muito perfeito. Senão, como poderá orientar alguém? Aqui, Arjuna sabe que Krishna é a pessoa perfeita. Portanto, ele o aceita declarando Shishas Teham Shadimam Tvam Prapanan. Sânscrito. Ninguém conhece uma palavra sequer de sânscrito, mas nada desanima Srila Prabhupada. Mesmo que eles não entendam o som transcendental do Shastra, purificá-los-á. O sânscrito é sua autoridade e ele não pode omiti-lo. E mesmo à primeira vista ele dá um ar de autoridade acadêmica às originais, embora estranhas palavras dos sábios. Eu simplesmente rendo-me a vós. Aceitai-me como vosso discípulo, diz Arjuna. Aquilo que eu tentei falar, né? Shishas Teham Shadimam Tvam Prapanan. Conversas amigáveis não podem dar solução a perplexidades. Conversa mole e papo furado não resolve nada. Pode-se conversar amigavelmente por anos a fio, mas sem encontrar a solução. Isso aqui é uma máxima, hein, Bímola? Tem gente que acha que conversa mole e papo furado vai resolver alguma coisa, não vai iluminar ninguém. Então aqui Arjuna aceita Krishna como mestre espiritual. Isto significa que o que quer que Krishna decida, ele terá que aceitar. Não se pode recusar a ordem do mestre espiritual. Portanto, é preciso escolher um mestre espiritual, sob cujas ordens não se cometerá erros. Suponhamos que você aceite a pessoa errada como mestre espiritual e ele o oriente erroneamente. Então toda a sua vida estará arruinada. Assim, é preciso aceitarmos um mestre espiritual cuja orientação aperfeiçoe nossa vida. Esta é a relação entre o mestre espiritual e o discípulo. Não se trata de mera formalidade, é uma grande responsabilidade, tanto para o discípulo quanto para o mestre espiritual. E 3 pontinhos. Sim, estudante fala. Mas se o discípulo está na ignorância antes, e Prabhupada sim, Prabhupada dá-se conta de uma pergunta séria. Foi para responder a perguntas como esta, de discípulos em ignorância, que ele deixou o retiro da Índia e veio para os Estados Unidos. E o estudante fala, 3 pontinhos. Como ele saberá que mestre escolher? Isto porque ele não tem conhecimento para tomar uma decisão acertada? E Prabhupada, sim, de modo que primeiro deve-se procurar um mestre espiritual, assim como se procura uma escola. É preciso ter pelo menos conhecimento preliminar do que é uma escola. Não se pode procurar uma escola dirigindo-se a uma loja de tecidos.
Se você é tão ignorante que não sabe o que é uma escola e o que é uma loja de tecidos, então será muito difícil. É preciso saber pelo menos o que é uma escola. Assim, este conhecimento transmite-se dessa maneira. Prabhupada cita um verso aqui, 2 linhas, e fala que, segundo este verso, o mestre espiritual é necessário para uma pessoa que se indaga a respeito do conhecimento transcendental. Há outro verso no Śrīmad Bhagavatam, e Prabhupada cita o verso, em português. Caso alguém se indague a respeito de assuntos transcendentais, deve buscar um mestre espiritual, a menos que sejamos no mínimo versados em conhecimento preliminar sobre temas transcendentais. Como poderemos indagar do mestre espiritual? Seu interrogador parece satisfeito. A palestra não é um discurso preparado sobre um assunto específico. Ainda que grave e profundas em erudição, explora vários pontos filosóficos. Não obstante, ele não faz pausa alguma e domina perfeitamente as palavras. Sabe exatamente o que quer dizer e é somente uma questão de quando sua audiência pode assimilar. Mas, às vezes, seu humor é suave e ele solidariza-se com os seus amigos nova-iorquinos, rindo das dificuldades que eles compartilham. Suponhamos que caia uma pesada nevasca, a neve invade toda a cidade de Nova York e todos vocês se vejam em apuros. Esta é uma espécie de sofrimento sobre o qual vocês não têm controle algum. Às vezes, ele elogia os alunos do Dr. Mishra por terem aprendido tão bem os ensinamentos de seu professor. Agora, o que o Dr. Mishra lhes ensina é muito bom. Ele ensina que, em primeiro lugar, deve-se saber quem sou eu. Isto é ótimo, mas pode-se responder a esse quem sou eu também no Bhagavad Gita. Eu não sou este corpo. E às vezes um convidado subitamente manifesta-se com uma pergunta irrelevante e o Swami pacientemente tenta considerá-la. Não obstante, por trás de sua tolerância, a atitude de Prabhupada é sempre de urgência. Às vezes fala depressa, demonstrando seu desejo de estabelecer a consciência de Deus, Krishna, no Ocidente, o mais rápido possível. Ele não tem seguidores, apenas alguns livros, não tem templos, e abertamente declara estar disputando uma corrida contra o tempo. Sou um homem velho, posso partir a qualquer momento. De modo que por trás da transmissão formal da filosofia da consciência de Deus, Krishna, existe uma ansiedade, um desejo quase desesperado de convencer ao menos uma alma a aceitar a consciência de Deus, Krishna, imediatamente. Agora, as situações constrangedoras de Butler e do Ananda Ashram e do Dr. Mishra ficaram para trás. Ele está à vontade para falar amplamente sobre a verdade absoluta, Krishna. Por toda a sua vida, ele se preparou para isso, contudo, continua descobrindo cada vez melhores maneiras de apresentar Krishna, explorando sua audiência ocidental, testando suas reações. Devemos nos lembrar sempre de que ele é Deus, Krishna. Ele é todo-poderoso. Ninguém pode superá-lo em força, em beleza. Quanto à beleza, quando ele esteve no campo de batalha, alguns de vocês já viram um quadro de Deus, Krishna? Alguém já viu? Alguém aqui já viu Krishna alguma vez? Oh, não! A voz de Prabhupada desaparece gradualmente enquanto ele faz uma pausa, espreitando a audiência. Ninguém jamais viu Krishna. Nenhum deles tem a menor noção prévia sobre o Senhor Krishna. Na Índia, centenas de milhões de pessoas adoram o Senhor Krishna diariamente como a forma eterna, plena de beleza e verdade. E
contemplam sua forma graciosa em esculturas, pinturas e danças. Seus ensinamentos filosóficos no Bhagavad Gita são muito afamados e Prabhupada é seu emissário íntimo. Ainda assim, as damas e cavalheiros no quarto 307 olham para o Swami desconcertados. Prabhupada discorre sobre o verdadeiro significado de se ir a um local sagrado na Índia. Deve-se ir a um local sagrado a fim de encontrar um acadêmico perito em conhecimento transcendental que lá viva e associar-se com ele. Eu, por exemplo, minha residência é em Vrindavana. Em Vrindavana vivem muitos eruditos famosos e pessoas santas. Assim, deve-se ir a esses locais santos, não simplesmente para se banhar nas águas dos rios. Deve-se ser inteligente o bastante para encontrar algum homem transcendentalmente avançado que lá viva, aceitar instruções dele e beneficiar-se com isso. Se um homem gosta de ir a um local de peregrinação para se banhar, mas não se sente atraído por ouvir os sábios de lá, ele é considerado um asno. E ele ri, né? Savaeva Go Karaha. Go significa vaca e Kara significa asno. Logo, toda a civilização vive como uma civilização de asnos e vacas. Todos se identificam com o corpo. Sim, você deseja falar? E a moça fala. Nos lugares conhecidos como lugares secretos, Prabhupada, sagrados? Sim, moça fala. Lugares sagrados? Prabhupada, sim. E a moça fala. Também não é verdade que nesses lugares há mais magnetismo devido à reunião de santos e pessoas mais avançadas? E Prabhupada responde, sim, certamente. Certamente por isso o próprio lugar absorve certo magnetismo. E a moça, sim, e quando Prabhupada responde, veja no caso de Vrindavana, isso é prático. Eis-me aqui sentado em Nova York, a maior cidade do mundo. Uma cidade tão magnífica, mas meu coração sempre anseia por aquela Vrindavana. E a moça, sim, e dá uma risadinha. E Prabhupada, sim, não sou feliz aqui. E a moça, sim, eu sei. E Prabhupada fala, ficarei muito feliz ao voltar para minha Vrindavana, aquele lugar sagrado. Mas então, por que você está aqui? Bem, porque é meu dever. Trago uma mensagem para vocês. Assim me ordenou o meu superior, meu mestre espiritual. Você deve ir aos países ocidentais e lá distribuir todo o conhecimento que aprendeu. Deste modo, apesar de todas as minhas dificuldades, de todas as minhas inconveniências, eu estou aqui porque este é o meu dever. Se eu voltar e sentar-me em Vrindavana, isso será bom para a minha conveniência pessoal. Estarei muito à vontade lá e não terei ansiedade alguma, nada desse tipo. Mas estou correndo todo este risco nessa idade avançada, porque este é o meu dever, esta é a minha obrigação. Assim, tenho que cumprir o meu dever, a despeito de todas as minhas inconveniências. Um estranho abre a porta e com hesitação olha para dentro. Prabhupada, interrompendo sua palestra, fala, sim, entre, pode entrar. Robert Nelson era um rapaz vagaroso e simples do interior com um jeito despretensioso, muito embora tivesse crescido na cidade de Nova York. Tinha 20 anos, não fazia parte do crescente movimento hippie, não fumava maconha, nem tomava outras drogas e não era muito sociável. Era um solitário. Obtivera alguma educação técnica na faculdade de Staten Island Community, ou coisa parecida. Meu inglês é maravilhoso. E tentara ganhar a vida na indústria fonográfica, mas sem muito sucesso. Estava interessado em Deus e assistia a diversos encontros espirituais pela cidade.
Então, certa noite, ele veio parar na Sociedade de Yoga para ouvir a palestra do Dr. Mishra e lá viu Prabhupada pela primeira vez. Robert comenta: o Swami estava sentado num banco com as pernas cruzadas. Havia uma reunião e o Dr. Mishra encontrava-se de pé perante um grupo de pessoas. Cerca de 50 pessoas frequentavam a academia e ele falava sobre Eu Sou Consciência. Ao terminar de falar, o Dr. Mishra apresentou o Swami pomposamente com um grande sorriso. Eis aqui o Swamiji, disse ele. Dá uma volta com o corpo e acena à maneira de apresentação de gala. Foi bonito. O Dr. Mishra fez isto após falar por cerca de 1 hora. O Swami não falou. Ele cantou uma canção. Mais tarde fui conversar com ele. Estampava um grande sorriso e disse que gostaria de ver os jovens aceitando a consciência de Deus, Krishna. Levava isto muito a sério. Ele queria todos os jovens assim. Achei que seria ótimo, fazia sentido, por isso quis ajudar. Ficamos lá conversando por cerca de 1 hora. Mishra tinha uma biblioteca nos fundos da academia e passamos a vista em certos livros. Arjun, Krishna, quadrigas, coisa desse tipo. Depois demos uma volta. Vimos alguns quadros de swamis na parede. Já se fazia tarde e Prabhupada disse-me para voltar no dia seguinte às 10 horas em seu escritório embaixo. No dia seguinte, quando Robert Nelson apareceu, Prabhupada convidou-o a entrar no quarto 307, que obviamente não se destinava a servir de moradia. Não havia toalete, chuveiro, cadeira, cama ou telefone. As paredes estavam pintadas com uma cor escura e funesta. Prabhupada mostrou a Robert a coleção de 3 volumes do Śrīmad Bhagavatam que Robert comprou por $16,50. Então, $16,50. Saiu alguma coisa aí. Tá, Bimala, eu vou prestar atenção. Então, Prabhupada deu-lhe um pequeno pedaço de papel com o mantra Hare Krishna impresso nele. Robert comenta: enquanto o Swami me entregava o papel, tinha um grande sorriso no rosto, como se estivesse me dando o mundo. Passamos o dia inteiro juntos. Em certa altura ele disse: vamos descansar. Assim ele se deitou ali, próximo à sua pequena escrivaninha. E então eu disse: também estou cansado. Dessa maneira me deitei no outro lado do quarto e descansamos. Deitei-me no chão puro. Era o único lugar para fazê-lo. Mas ele não descansou muito. 1h30, creio, e passamos o resto do dia juntos. Ele falava sobre o Senhor Krishna Chaitanya e sobre os passatempos do Senhor, e mostrou-me um pequeno quadro do Senhor Krishna Chaitanya. Então pôs-se a falar sobre os devotos do Senhor Krishna Chaitanya, Nityananda e Adwaita. Ele tinha um quadro deles 5 e um quadro de seu mestre espiritual. Dizia algumas coisas em sânscrito e então traduzia. Aquilo não era realmente um quarto, se você ouvisse ficaria desapontado. Robert Nelson não podia dar a Prabhupada a espécie de assistência de que ele necessitava. O Senhor Krishna Chaitanya afirma que uma pessoa dispõe de 4 bens: sua vida, seu dinheiro, sua inteligência e suas palavras, e que pelo menos um deles ela deve empregar a serviço de Deus, Krishna. Robert Nelson não parecia capaz de entregar toda a sua vida à consciência de Deus, Krishna. E quanto ao dinheiro, tinha muito pouco. Sua inteligência também era limitada, e quando falava não impressionava muito. Tampouco tinha um amplo círculo de amizades ou contatos com os quais pudesse falar. Mas ele tinha afeição pelo Swami, e entre as 8 milhões de pessoas da cidade, praticamente ele era até então o único que mostrava interesse pessoal no Swami e se oferecia para ajudá-lo. Com sua experiência na indústria fonográfica, o Sr. Robert, como o Swamiji o chamava,
desenvolveu um esquema para produzir um compacto com o Swamiji cantando. Sempre havia gente lançando álbuns insípidos, explicou ele, e sempre se ganhava dinheiro, ou pelo menos se fazia alguma promoção. Assim seria quase impossível perder dinheiro. Ele achou que aquela seria uma maneira de ele ajudar a tornar o Swami conhecido e tentou convencer Prabhupada da ideia. Prabhupada não desencorajou o Sr. Robert, que parecia ansioso por prestar esse serviço. Robert comenta: eu e o Swami passamos por uma companhia gravadora na Rua 46. Ao entrarmos lá eu comecei a falar, mas o homem era totalmente comercial. Ele era totalmente comercial e mesquinho, duas coisas que se combinam. Assim entramos lá com uma fita e tentamos conversar com o homem. O Swami falava, mas o homem dizia que não podia levar a cabo a gravação. Acho que ouviu a fita, mas não quis lançá-la. Aquilo nos deixou desanimados, mas ele não falou muito sobre o assunto. Prabhupada ocupara-se como negociante na Índia e não estava disposto a pensar que de repente poderia voltar a fazer negócios num país estrangeiro, a conselho de um jovem na cidade de Nova York. Além disso, não viera para fazer negócios, mas sim para pregar. Robert, porém, continuava entusiasta oferecendo-lhe seus serviços. Talvez ele não se tornasse um estudante celibatário regular, mas tinha desejo de servir a Deus, Krishna. Para Prabhupada recusá-lo seria talvez rejeitar um jovem ocidental interessado. Prabhupada viera para falar sobre Deus, Krishna, para introduzir o canto de Hare Krishna, e se o Sr. Robert desejava ajudar providenciando a gravação de um álbum americano, então isso seria bem-vindo. O Sr. Robert e o Swami eram uma combinação estranha. Prabhupada era idoso e distinto, um profundo erudito no Bhagavatam e no idioma sânscrito, ao passo que Robert Nelson era ingênuo, mesmo em termos de cultura ocidental, e desajustado em assuntos mundanos. Juntos andavam o Swami usando um casaco de inverno com uma gola de pele de imitação, uma roupa indiana de sacerdote e sapatos brancos pontiagudos. O Sr. Robert usando velhas calças caqui e um velho casaco. Prabhupada andava a largas passadas, rápidas e decididas, ultrapassando o rapaz desengonçado e atarracado que se aliara a ele. Supunha-se que o Sr. Robert ajudasse Prabhupada apresentando-o a homens de negócios e corretores de imóveis. Todavia, ele pessoalmente não era muito persuasivo. Ele era inocente. Robert comenta: certa vez passamos por um grande edifício de escritórios da Rua 42 e entramos aí. Eles cobravam milhares de dólares pelo aluguel de um andar inteiro. E lá estava eu conversando com o corretor, mas não entendia como se conseguiria todo aquele dinheiro. O Swami queria um lugar amplo e eu não sabia o que dizer ao homem. Prabhupada desejava um lugar amplo e lugar amplo significava preço alto. Ele não tinha dinheiro e Robert Nelson tinha apenas os seus cheques de subvenção aos desempregados. Não obstante, Prabhupada estava interessado. Se ele conseguisse encontrar um edifício, este seria um grande passo em sua missão. E essa era também outra forma de ocupar o Sr. Robert. Além disso, Krishna poderia fazer qualquer coisa, dar qualquer coisa ou agir de qualquer modo, normal ou miraculosamente. Assim, Prabhupada tinha sua maneira de pensar e o Sr. Robert tinha a sua. Robert comenta: o edifício ficava entre a Rua 6 e a Broadway, na Rua 42. Que lugar para abrir-se um templo de Krishna! Entramos e subimos ao segundo andar, falamos com o corretor e então saímos. Acho que era 5 ou 10 mil dólares por mês. Fomos até certo ponto, mas era dinheiro demais. Foi aí que saímos. Quando o corretor revelou os preços, calculei que não daria. Era melhor mudar de ideia.
Em outra ocasião, Robert Nelson levou Prabhupada de ônibus ao Hotel Columbia, na rua 46 Oeste, número 70. O hotel tinha uma suíte que Prabhupada examinou para possível uso como templo, mas novamente era muito caro e não havia dinheiro. Às vezes, Robert fazia compras para Prabhupada com o dinheiro de seus cheques de subvenção a desempregados. Certa vez ele comprou-lhe camisetas alaranjadas. Outra vez foi ao Hook Works comprar panelas e potes de cozinha e algumas molduras para os quadros de Prabhupada, que Prabhupada tinha do Senhor Krishna Chaitanya e de seu mestre espiritual. Robert comentou, Bimala? Certa vez eu quis aprender a fazer pães achatados, chapatis, e então o Swami me disse: $100 por favor pela receita. $100 por favor. Então saí e consegui algum dinheiro, mas não pude conseguir os $100. De qualquer modo, ele me ensinou. Ele ensinou-me a cozinhar e sempre repetia: lave as mãos, lave as mãos. E você deve comer apenas com a mão direita. Quem quer que se encontrasse com o Swamiji quase sempre ficava impressionado. Alguns punham-se a sorrir para ele e às vezes diziam-lhe coisas engraçadas, mas amáveis. O inglês do Swami era sempre muito técnico, ou seja, ele tinha um grande vocabulário, mas às vezes as pessoas sentiam certa dificuldade em compreendê-lo e às vezes era preciso ajudá-lo com algum termo. O paradoxo no número 64 da rua 70 Leste, no Lower East Side, era um restaurante dedicado à filosofia de George Oshawa e à dieta macrobiótica. Era uma lojinha abaixo do nível da rua com pequenas mesas de jantar colocadas ao redor da sala, iluminada à luz de vela. A comida era barata e bem reputada, servia-se chá gratuitamente, tanto quanto se quisesse. Mais do que um mero restaurante, o paradoxo era um centro de interesses espirituais e culturais, um lugar de encontros, reminiscência dos cafés da Greenwich Village ou de Paris da década de 1920. Uma pessoa podia passar o dia todo no paradoxo sem comprar nada que ninguém reclamaria. A freguesia do paradoxo era uma congregação mística de pessoas interessadas nos ensinamentos do Oriente. A notícia de que o novo Swami encontrava-se hospedado na academia do Dr. Mishra chegou ao paradoxo, onde espalhou-se rapidamente. Harvey Cohen e Bill Epstein eram amigos. Harvey era um artista autônomo e Bill trabalhava no paradoxo. Depois de Harvey ter visitado o quarto de Prabhupada na academia de yoga do Dr. Mishra, algumas vezes ele passou pelo paradoxo e começou a contar tudo sobre o novo Swami para Bill e outros amigos. Bill comenta: eu trabalhava no paradoxo à noite quando Harvey veio até mim e disse: fui visitar Mishra e há um novo Swami lá, ele é realmente fantástico. Bem, eu estava envolvido com macrobiótica e budismo, de modo que a princípio não liguei muito para aquilo, mas Harvey era cativante e fervoroso e parecia interessado naquilo. Eu disse: por que você não vai lá? Gostaria que você visse isso. Dessa maneira fui a uma das palestras da rua 72. Ao entrar no quarto pude sentir a presença marcante do Swami. Ele era muito intenso, muito compenetrado, parecia pálido e um tanto fraco. Imaginei que ele acabara de chegar e passara por muitas dificuldades. Lá estava ele, cantando Hare Krishna em seu rosário, que mantinha num saquinho de pano. Um dos alunos do Dr. Mishra falava e finalmente decidiu-se a apresentar o Swami. Ele disse: nós somos as luas e o Swami é o sol. Ele o apresentou dessa maneira. O Swami levantou-se e falou: eu não sabia o que pensar a respeito. Naquela época, os únicos passos que eu havia dado em relação ao conhecimento indiano foram através de Ramakrishna,
mas que me constasse que ela era a primeira vez que a religião do amor a Deus, Bhakti, surgia nos Estados Unidos. Bill Epstein, bem ao contrário de Robert Nelson, era uma pessoa impetuosa e romântica, com longos e ondulados cabelos escuros e barba. Ele era boa pinta e muito animado e se delegava a função de manter as pessoas do restaurante informadas das novidades espirituais da cidade. Como se interessou pelo novo Swami, fez dele o assunto do dia nas conversas do restaurante. Bill comenta: fui até os fundos e perguntei a Richard, o gerente, vou levar um pouco de comida para o Swami, você não se importa, não é? E ele disse, não, leve o que quiser. Assim peguei um pouco de arroz integral e outras coisas e levei-os até lá. Subi as escadas e bati na porta, mas ninguém respondeu. Bati novamente e vi que a luz estava acesa porque havia um painel de vidro. E finalmente ele respondeu. Na verdade, eu estava assustado, pois jamais havia aceitado realmente um mestre. Ele disse, entre, sente-se. Ao começarmos a conversar, ele me disse, a primeira coisa que as pessoas fazem quando se encontram é mostrar amor uma pela outra. Dizem seus nomes, presenteiam-se com algum alimento. Assim ele me deu uma fatia de maçã e mostrou-me o seu gravador, que usava, provavelmente para gravar os seus cânticos. Então ele disse, você já cantou Hare Krishna? E eu disse, não, nunca cantei antes. Então ele tocou uma música e falou-me mais alguma coisa. Ele disse, você deve voltar. E eu disse, bem, se eu voltar vou trazer-lhe mais alguns alimentos. James Green, um mestre de carpintaria com 30 anos da firma Cooper Union, andava sondando a filosofia oriental. Vivia no mesmo quarteirão do Paradoxo e começou a ouvir a respeito do Swami da parte de Harvey Cohen e Bill Epstein enquanto jantava regularmente no restaurante. James comenta, na realidade Harvey e Bill é que introduziram a novidade. Ainda me lembro de uma noite na academia de Mishra em que o Swamiji era tão somente uma presença, mas não falava. Os alunos de Mishra pareciam mais compenetrados no aspecto corpóreo da yoga. Acho que era disso que o Swamiji reclamava. Seu quarto na rua 72 era muito pequeno, era bem estreito e tinha uma porta só. Swamiji sentava-se em um canto e nós nos apertávamos em outro. Acho que não tinha mais do que 2 metros de largura e era um tanto sombrio. Ele sentava-se sobre o seu fino colchão e então sentávamos no chão. Não cantávamos, tão somente vínhamos para ouvir a palestra. Não havia outro objetivo a não ser a palestra sobre o Bhagavad Gita. Eu já havia lido vários livros e à minha própria maneira tímida procurava um mestre. Creio. Eu não era agressivo nem polêmico. Na realidade, eu não passava de um ouvinte, e isso parecia correto. Ouvir o Bhagavad Gita. Tanto que prossegui frequentando. Parecia que as coisas iriam brotar dali. Começaram a vir mais e mais pessoas, então o quarto ficou abarrotado, e ele teve que procurar outro lugar. O novo grupo do Paradoxo era jovem e de vanguarda, em contraste com o grupo de pessoas mais velhas e mais conservadoras do subúrbio que vinham comparecendo às aulas de Prabhupada. Naquela época era ainda incomum ver alguém com cabelos compridos e barba, e quando essas pessoas começaram a vir aos encontros do Swami na West Side, algumas das pessoas mais velhas ficaram alarmadas. Como uma delas observou, Swami Bhaktivedanta começou a atrair outro tipo de gente. Era gente do Bowery ou de outros sótãos. Eles vinham com chapéus engraçados, envoltos em mantos cinzentos e me assustavam. David Allen, um curioso de 21 anos, vindo do Paradoxo, recém-mudara para a cidade, atraído com otimismo pelo que lera sobre experiências com drogas.
Ele encarava o velho grupo como uma espécie de congregação de velhas rabugentas da West Side que ouviam as palestras do Swami. David comenta: nós não éramos conhecidos como hippies na época, mas era um grupo estranho para as pessoas que haviam originalmente se sentido atraídas por ele. Para elas, relacionar-se com esse novo grupo era diferente. Creio que a maioria dos mestres da Índia, até aquele momento, tinham apenas seguidores mais velhos, e às vezes viúvas ricas os mantinham. Mas o Swamiji voltou-se sem hesitação para o grupo mais jovem de pessoas mais pobres. O que aconteceu em seguida foi que Bill Epstein e outros começaram a dizer que seria melhor para o Swami mudar para o centro da cidade, para o Lower East Side. Era lá que as coisas estavam realmente acontecendo e por algum motivo não aconteciam no subúrbio. As pessoas do centro realmente precisavam dele. O centro ficava à mão e estava no ponto. O centro ficava à mão e estava no ponto. Havia vida ali. Muita energia circulando. Eu não podia entender a diferença entre amigos e inimigos. Meu amigo ficou espantado ao ouvir que eu estava me mudando para o Bowery. Mas, embora eu enfrentasse muitos perigos, nunca pensei: isto é perigoso. Onde quer que estivesse, eu pensava: este é meu lar. Srila Prabhupada conversando. Abril de 1966. Alguém entrou no quarto 307 enquanto Srila Prabhupada estava fora e roubou a sua máquina de escrever e o gravador. Prabhupada foi roubado. Não foi só uma vez, não. Quando o Prabhupada regressou ao edifício, o zelador informou-lhe do roubo. Um gatuno desconhecido quebrara a vidraça da porta, pulara pelo painel, pegara as coisas de valor e fugira. Ao ouvir a história, Prabhupada ficou convencido de que o próprio zelador fora o infrator. Naturalmente não havia como prová-lo, de modo que ele aceitou a perda, desapontado. Alguns amigos prontificaram-se a repor a sua velha máquina de escrever e seu gravador. Numa carta enviada à Índia, ele descreveu o roubo como uma perda de mais de 1.000 rúpias, $157. Sabe-se que um crime como este cometido em meu quarto é muito comum em Nova York. Assim é a natureza material. Os americanos têm tudo em abundância e os trabalhadores recebem cerca de 100 rúpias de diária. E ainda assim há ladrões por falta de caráter. As condições sociais não são muito boas. Isso nos Estados Unidos, em Nova York, Bima, que as pessoas idolatram tanto os americanos, né? Primeiro mundo. Prabhupada dissera a Joseph Forrester, o agente de passagens da Índia, que voltaria à Índia em 2 meses. Isso fora 7 meses atrás. Agora, pela primeira vez desde sua chegada, Prabhupada retornava à agência de passagens da Índia no Brooklyn. Conversou sobre o furto com o Sr. Forrester, que respondeu com um bem-vindo ao clube e contou a Prabhupada sobre o recente roubo de seu próprio carro. Tais coisas, explicou ele, não eram incomuns na cidade de Nova York. Falou com Prabhupada sobre os perigos da cidade e sobre como evitar roubos e assaltos. Prabhupada ouvia, balançando sua cabeça. Disse ao Sr. Forrester que os jovens americanos estavam desorientados e confusos. Discutiu seus planos de voltar para a Índia e mostrou ao Sr. Forrester um de seus Bhagavatans. Prabhupada perdera o ânimo de morar no quarto 307, o que impediria o zelador de roubar outra vez. Harvey Cohen e Bill Epstein aconselharam-no a deslocar-se para o centro da cidade e asseguraram-lhe que ele teria uma frequência mais interessada entre os jovens de lá. Era uma proposta atrativa que ele passou a considerar. Então Harvey ofereceu a Prabhupada o seu estúdio no Bowery.
Harvey vinha trabalhando como artista comercial para uma firma de publicidade da Avenida Madison, quando uma herança recém-adquirida o estimulou a mudar-se para um sótão no Bowery para seguir a sua própria carreira de pintor. Mas ele estava ficando desiludido com Nova York. Um grupo de conhecidos viciados em heroína vinham frequentando seu estúdio e abusando de sua generosidade, e recentemente seu sótão fora arrombado. Ele decidiu deixar a cidade e ir para a Califórnia, mas antes de partir ofereceu seu sótão a Prabhupada para compartilhá-lo com David Allen. David Allen ouvira que Harvey Cohen mudar-se-ia para São Francisco se conseguisse sublocar o seu sótão. Harvey não conhecia David há muito tempo, mas na noite anterior à sua partida, por coincidência, encontrou-se com David em 3 ocasiões, em 3 lugares diferentes no Lower East Side. Harvey viu nisso um sinal de que deveria alugar o sótão para David, mas especificamente estipulou que o Swami deveria ocupá-lo também. Quando Prabhupada se preparava para deixar sua residência da Rua 72, um conhecido, um eletricista que trabalhava no prédio, veio alertá-lo. O Bowery não era um lugar para um cavalheiro, protestou ele. Era o lugar mais corrupto do mundo. As coisas de Prabhupada foram roubadas do quarto 307, mas mudar-se para o Bowery não era a solução. O novo lar de Srila Prabhupada, o Bowery, tinha uma longa história. No início do século XVII, quando Manhattan era conhecida como Nova Amsterdã e era controlada pela Companhia das Índias Ocidentais, Peter Minuit, o governador de Nova Holanda, abriu uma estrada no sentido norte-sul que chamava o Bowery, porque os Boweries ou fazendas encontravam-se de ambos os lados. Era uma poeirenta estrada rural margeada de típicas cabanas holandesas e assinalada com pomares de pessegueiros que cresciam nas terras de Peter Stuyvesant. Tornou-se parte da rodovia expressa para Boston e foi de importância estratégica durante a Revolução Americana por ser o único acesso terrestre à cidade de Nova York. Nos primórdios do século XIX, o Bowery foi invadido por imigrantes alemães. Com o transcurso do século, tornou-se predominantemente judeu e, aos poucos, tornou-se o centro da vida teatral da cidade. Contudo, como descreve uma história da Baixa Manhattan, depois de 1870, veio o período da célebre degeneração do Bowery. Fraudulentas casas de leilão, botiquins especializados em uísque barato e gotas narcóticos, museus baratos e sensacionalistas, cervejarias imundas e cheias de ratos, juntamente com a canção de Charles M. Hoyt, o Bowery, nunca mais voltarei lá, acumularam este lugar, alcunharam, desculpem. Tá, vou prestar atenção, Bima. Tava pensando na música aqui. O Bowery, nunca mais voltarei lá. Alcunharam este lugar para sempre na consciência da nação como antro de corrupção indizível. É isso mesmo. Antro de corrupção indizível. A reação do eletricista amigo de Prabhupada não era extraordinária. O Bowery ainda é conhecido no mundo inteiro como uma zona mal afamada, um lugar de alcoólatras arruinados e sem lar. Talvez o eletricista do subúrbio tivesse feito algum negócio no Bowery e visto as rodas de vagabundos sentados nas calçadas passando uma garrafa de mão em mão, ou deitados inconscientes na sarjeta, ou cambaleando em direção aos transeuntes e embriagadamente dando-lhes encontrões para pedir-lhes dinheiro. A maioria dos 7 ou 8 mil desabrigados do Bowery dormiam em alojamentos cujos quartos eles não tinham permissão de ocupar durante o dia.
Não tendo mais nenhum lugar para onde ir e nada mais para fazer, perambulavam pelas ruas, parados silenciosamente nas calçadas, recostados numa parede ou arrastando-se lentamente pelo caminho sozinhos ou em grupos. No frio, eles usavam 2 casacos e vários conjuntos de roupas ao mesmo tempo, e às vezes aqueciam-se em volta de uma fogueira que mantinham acesa numa lata de lixo da cidade. À noite, os que não tinham alojamento dormiam nas calçadas, nos degraus de portas e nas esquinas, encolhidos dentro de caixas de papelão ou estatelados lado a lado junto aos bares. Roubos eram algo comum. Os bolsos de um homem podiam ser vasculhados 10 ou 20 vezes enquanto ele dormia. A média de hospitalização e morte no Bowery era 5 vezes maior do que a média nacional. E muitos dos desabrigados mostravam marcas de ferimentos ou violências recentes. O sótão de Prabhupada no Bowery 94 ficava a 6 quarteirões ao sul da rua Houston. Na esquina da rua Houston com o Bowery, os vagabundos convergiam no tráfego pesado do cruzamento. Quando os carros paravam no semáforo, os mendigos aproximavam-se, lavavam os para-brisas e pediam dinheiro. Ao sul da Houston, os primeiros quarteirões continham na sua maioria lojas de suprimentos para restaurantes, casas de luminárias, tavernas e lanchonetes. Os edifícios tinham de 3 a 4 andares, cortiços velhos, estreitos, apinhados de gente, com suas fachadas cobertas por pesadas escadas de incêndio. O tráfico no Bowery ia do centro aos bairros e vice-versa. Os carros estacionavam em ambos os lados da rua e o tráfego constante passava apertado. Durante o horário comercial, os trabalhadores passavam rapidamente por entre os vagarosos mendigos. Muitas vitrinas das lojas eram protegidas por portas de ferro, mas de trás das grades, os donos das lojas acendiam variedades de luzes para atrair os possíveis fregueses, atacadistas e varejistas. O número 94 do Bowery ficava a apenas 2 casas ao norte da rua Hester. A esquina era ocupada pela espaçosa Ralph Moon Tavern, que era frequentada principalmente por alcoólatras da vizinhança. Acima da taverna ficava a casa de cômodos de 4 andares do Bowery, identificada por um luminoso de neon, Palma House, que estava coberto por uma tela protetora de metal suspensa do 2º andar por grandes correntes. A entrada do hotel no Bowery, número 92, que não tinha sala de espera, mas somente um corredor desolado, coberto com encardidos ladrilhos brancos, ficava a menos de 2 metros da entrada do 94. O número 94 do Bowery era um prédio estreito de 4 andares. Fora pintado de cinza há muito tempo e exibia a fachada de costume, com uma pesada escada de incêndio negra. Uma porta dupla desgastada e escura, com os seus painéis de vidro reforçados com telas de arame, dava direto para a rua. Na placa em cima da porta lia-se AIR 3 e 4, indicando que artistas residentes ocupavam aqueles andares. O primeiro andar do edifício contíguo ao norte, Bowery, número 96, era usado como armazém, e sua entrada fronteiriça era protegida por um portão de ferro enferrujado. No Bowery, número 98, havia outra taverna, a Harold's, menor e mais sombria do que a Ralph Moon. Assim, o quarteirão consistia em 2 botequins, uma casa de cômodos e 2 edifícios com sótãos. Nos anos 60, a habitação em sótãos recém recomeçava naquela área de Nova York. A prefeitura dera permissão a pintores, músicos, escultores e outros artistas que precisavam de mais espaço do que o disponível na maioria dos apartamentos para morarem
em edifícios que haviam sido construídos para ser fábricas no século XIX. Após adaptar-se a portas à prova de fogo, banheiras, instalações sanitárias, chuveiros e calefação nessas fábricas abandonadas, um artista podia, sem muito gasto, dispor de um amplo espaço. Assim eram os sótãos A e R de artistas residentes. O sótão de Harvey Cohen, no último andar do Bowery, número 94, era uma área livre de quase 30 metros de comprimento, no sentido leste-oeste, por 8 metros de largura. Recebia bastante luz do sol na parte oriental, o lado em frente ao Bowery, e também tinha janelas no lado ocidental, bem como uma claraboia. Os caibros expostos do teto ficavam a 3,5 metros do solo. Harvey Cohen usara o sótão como estúdio de arte e cavaletes para pintura ainda enfileiravam-se pelas paredes. Uma cozinha e um chuveiro foram conjugados no canto noroeste do sótão e uma divisória estendia-se a cerca de 4,5 metros das janelas do lado do Bowery. Essa divisória não ia de parede a parede, mas era aberta em ambas as extremidades e também não chegava até o teto. A área da habitação pessoal de Prabhupada ficava atrás dessa repartição. Uma cama e poucas cadeiras ficavam próximas à janela e a máquina de escrever de Prabhupada ficava sobre o seu baú metálico encostado à pequena mesa que sustentava suas pilhas de manuscritos do Bhagavatam. Suas roupas sacerdotais secavam de penduradas num varal. No outro lado da divisória havia um tablado com cerca de 3 metros de comprimento por 1,5 metro de largura, no qual Prabhupada sentava-se durante os seus cantos e danças públicos de Hare Krishna e palestras. O tablado voltava-se para o lado oeste em direção à ampla área aberta do sótão. Aberta, isto é, com exceção de 2 tapetes, uma sólida e antiquada mesa de madeira e sobre um cavalete a pintura de Harvey do Senhor Krishna Chaitanya a dançar com seus associados. O sótão encontrava-se a 4 lances de escada e sua única entrada normalmente bem trancada era uma porta nos fundos no canto oeste. Do lado de fora, esta porta dava para um corredor iluminado apenas por uma placa luminosa vermelha situada acima da porta, indicando saída. O corredor conduzia poucos passos à direita para a área aberta do sótão. Caso um visitante entrasse durante o canto e dança público de Hare Krishna ou uma palestra, veria o Swami a cerca de 9 metros da entrada, sentado em seu tablado. Em outras noites, todo o sótão ficava às escuras, com exceção do reflexo luminoso vermelho da placa saída. No pequeno corredor e de uma fraca iluminação que emanava do outro lado da divisória onde Prabhupada trabalhava. Desculpem. Posso continuar, Bimala? Prabhupada vivia no Bowery, sentado sob uma luz tênue, enquanto centenas de vagabundos também achavam-se debaixo de centenas de luzes de rua, no mesmo quarteirão da cidade. Assim como os vagabundos, ele não tinha renda fixa, nem tinha mais certeza do que eles, de conseguir uma residência fixa. Todavia, sua consciência de Deus, Krishna, era diferente. Traduzia o Śrīmad Bhagavatam para o inglês, falando ao mundo através de seus significados Bhaktivedanta. Seu dever, quer estivesse no 14º andar de um prédio de apartamentos na Riverside Drive, quer no canto de um sótão do Bowery, era estabelecer a consciência de Deus, Krishna, como a necessidade principal para toda a humanidade. Ele seguia com suas traduções e com sua visão constante de um templo de Krishna na cidade de Nova York. Como tinha sua consciência absorta na missão universal de Krishna,
Ele não dependia do amparo de seus vizinhos. Lar para ele não era uma questão de tijolos e madeira, mas sim de abrigar-se em Deus, Krishna, em todas as circunstâncias. Como Prabhupada dissera a seus amigos do subúrbio, onde quer que eu esteja, é meu lar. Ao passo que, sem o abrigo de Krishna, o mundo inteiro seria um lugar desolado.